Olá a todos, esta é a aula inaugural acerca da teoria dos jogos processuais penais, muito difundida hoje no direito, principalmente pelo professor Alexandre de Moraes da Rosa, certo? E para iniciar, eu vou fazer aqui uma citação a Plutarco, certo? Um grande filósofo estoico, tá? Catão fazia o tipo de discurso público capaz de comover as massas, acreditando que a filosofia política adequada, cuidada, como qualquer grande cidade, de manter o elemento belicoso. Mas ele nunca foi visto praticando o discurso na frente de outros. E ninguém jamais o ouviu ensaiar uma fala. Quando lhe disseram que as pessoas censuravam por seu silêncio, ele respondeu: melhor que não censurem a minha vida. Só começo a falar quando tenho certeza de que não é melhor calar o que tenho a dizer. É fácil agir. Simplesmente mergulhe de cabeça. É mais difícil parar, fazer uma pausa, pensar. Não, ainda não tenho certeza do que preciso fazer isso. De que preciso fazer isso. Não tenho certeza de que estou pronto. Quando Catão entrou na política, muitos esperavam dele feitos rápidos e grandiosos, discursos empolgantes, condenações estrondosas, análises sábias. Ele estava ciente dessa pressão, uma pressão que existe em todos nós. Os momentos e resistiu. É fácil condescender com a multidão e com o nosso ego. Em vez disso, ele esperou e se preparou, analisou seus pensamentos, certificou-se de que não estava reagindo de maneira emocional, egoísta, ignorante ou prematura. Só depois falaria, quando tivesse certeza de que suas palavras eram dignas de ser ouvidas. Para fazer isso é necessário ter consciência. É necessário que paremos e avaliemos a nós mesmos com honestidade. Você é capaz de fazer isso? Ou seja, Plutarco teve que analisar seus pensamentos para certificar de que não estava agindo de forma emocional. E aqui na teoria dos jogos processuais penais, aqui na introdução, a gente tem que entender que nós, advogados criminalistas, né, aqui levando, né, eu como advogado criminalista, mas a teoria dos jogos processuais penais, elas servem para todos os agentes inseridos no processo penal, né, mas como exemplo advogado, digamos que nós temos que ser racional. Nós temos que levar em consideração um agente racional. Aquela questão da virtude aristotélica, né? A virtude está no hábito. Então nós temos que ter o hábito de pensar nos nossos casos criminais qual é a melhor forma de defesa, o melhor mindset defensivo, caso você esteja ali na defesa, qual a melhor forma de agir. Isso dentro de uma prática jurídica penal. Tá? Não tão meramente o processo penal em si, não levar em consideração tão somente as normas processuais penais. Não é só você ler a lei seca. Você tem que ir lá e fazer a prática. Então você vai ter que lidar com um policial civil, um policial militar, você vai lidar com um delegado, você vai lidar com um magistrado, você vai lidar com um promotor de justiça e você precisa saber lidar. Você tem que agir de acordo com a melhor defesa técnica possível. Você tem que fazer o melhor possível para o seu cliente. E claro, não importa os honorários, se é um cliente rico, se é um cliente pobre, você tem que fazer o que tem que ser feito, certo? Mas você só consegue fazer o que tem que ser feito diante de uma perspectiva racional. Se você for agir pela emoção, você provavelmente não vai ter bons resultados. Então, em tese, o que nós vamos estudar aqui na teoria dos jogos processuais penais é você literalmente ser um agente racional. Por exemplo,
recentemente eu fui à delegacia, uma delegacia que eu nunca havia ido antes, não conhecia ninguém, e fui diligenciar, né? Estou acompanhando o inquérito policial, certo? E ali, né, uma fase inquisitorial, e fui muito bem recebido pelos policiais civis, pelo escrivão do caso. Meu cliente ficou muito confortável, certo? Fui muito bem recebido. É aquela coisa, a gente sempre recomenda a cordialidade. Claro que vai ter alguns casos que você não vai ser bem recebido, você vê diversas histórias, mas chegue sempre com educação, cordialidade. Então, dentro da teoria dos jogos processuais penais, se eu fui recebido com cordialidade, claro, primeiramente eu dei e fui recebido, né? Dar e receber, a lei da reciprocidade, é assim que vou agir. Aquilo foi a melhor forma. Então, não precisei, no caso em concreto, nessa última diligência, né, que eu estou citando, de usar medidas de enfrentamento dentro de uma delegacia. Não precisei, certo? Não precisei. Agora, talvez em outro caso eu precisasse, né? Então, vamos aqui até o material. Espera aí que travou, pessoal. Deu uma travada. Vou minimizar-me aqui. Vou direto ao material. Beleza? Teoria dos jogos no processo penal. É necessário definir qual a melhor estratégia para o seu caso criminal. Ou seja, não adianta, você tem que realmente fazer uma análise, definir a melhor estratégia a ser seguida. É preciso analisar as circunstâncias do seu caso, entender as leis relevantes, identificar as opções da defesa e desenvolver uma estratégia adequada. A teoria dos jogos é tomar a melhor decisão em um caso concreto. Devemos levar em consideração a teoria de um agente racional, que toma decisões que maximizam os nossos resultados. É necessário que o advogado criminalista saiba organizar os dados, saiba a melhor estratégia defensiva. E aqui uma coisa muito importante, a gente tem que levar em consideração que o processo penal, ele não é só a lei processual penal, não é só lei. O processo penal é feito de pessoas. É você saber conversar com o delegado, conversar com o advogado, dialogar com os agentes, promotor de justiça, juiz, dentre outros, certo? Você tem que saber que são pessoas humanas que lidam com o processo penal, certo? E com isso a gente encerra essa introdução à teoria dos jogos processuais penais e mais para frente nós abordaremos temas mais específicos, tá? Espero que tenham gostado desta aula, tá? Espero que eu tenha ajudado o próximo e bons estudos a todos!